sonho jogar no Maracanã. De vez em quando eu ia só para assistir. Agora pode se realizar, tá lá no gramado, um gramado excelente. E meu sonho é jogar contra o Flamengo no Maracanã e marcar um gol, né? E aí, já pensou também na comemoração? Não, ainda não, mas meu sonho é jogar contra o Flamengo e marcar um gol. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Já chega, ó, deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e dá aquela moral seguindo o nosso perfil oficial lá no Instagram. Batemos 119 mil seguidores hoje cedo. Estamos voando lá, segue a nossa conta oficial lá no Instagram. Inclusive, muito bastidor, muito gol, muitos detalhes aí dessa questão aí do jogo contra o Flamengo, do Felipe Coutinho. A gente não pode trazer imagens de gols aqui no nosso canal por questão de direito autoral, no Instagram dá. Então tem muita coisa legal lá. Quem não segue ainda o nosso Instagram oficial, segue a gente lá. E para começar o vídeo, já dei esse spoilerzinho aí. Vídeo antigo, esse vídeo tem mais de 10 anos, tem uns 13 anos atrás mais ou menos, ou até um pouquinho mais. Felipe Coutinho, um adolescente, dando uma entrevista na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas para o companheiro Fábio Azevedo, que à época ainda trabalhava na Band, olha quanta coisa mudou. E ele dizia que o sonho dele era jogar no Maracanã, marcar um gol contra o Flamengo, e hoje, aos 32 anos de idade, mais ou menos 16 anos atrás, aí 16, 15 anos atrás, o Felipe Coutinho, empata o clássico, voltando de uma lesão, e que seja o início de uma linda história e que ele caminhe para o panteão dos grandes ídolos da história desse clube. Ele ainda não é, mas tem tudo para ser e está aí no panteão dos grandes. Couto, estamos a 4 jogos aí de um título de Copa do Brasil que vai ser muito festejado. Você pode ser fundamental nessa campanha aí. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter voltado. Então, desejar boa sorte aí ao Coutinho. E hoje, nesse vídeo, ele vai ser a grande estrela. A gente vai falar bastante dele. Antes, quero só lembrar vocês aí que com certeza assistiram muito o Felipe Coutinho na Champions League e foram matando essa saudade do nosso cria, vendo ele com a camisa do Barcelona e do Liverpool e até do Bayern de Munique. E nós teremos rodada de Champions League já começando amanhã. Tem um Real Madrid Stuttgart aí. E a Betfair tá com promoção. Tá pagando 4.0 se o Real Madrid vencer o jogo. Lembrando que o jogo é no Santiago Bernabéu. Então uma odd até tranquila aí de bater. Inclusive, quem foi na minha, o Palmeiras meteu 5 aí pra cima da equipe do Criciúma. Quem foi na minha, botou dinheiro no bolso. Então vai lá, se cadastre na Betfair. Quinta-feira tem Cruzeiro e Libertad, o jogo é fora. Se o Cruzeiro marcar um golzinho no Libertad, também tá pagando 4.0. Ao se cadastrar na Betfair, se ajuda o Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem gosta de apostar, é a melhor bet que tem do planeta. Lá você tem direito de participar de 10 super preços, que são essas promoções que eu trago para vocês aqui. O limite das apostas nessas super promoções são de R$10. Você também tem direito de fazer uso de 10 super cotações. Você faz uma aposta específica, a odd, sei lá, tá 1,50. Você aplica a super cotação, essa odd aumenta e você acertando, você põe mais dinheiro no bolso. Você tem direito a R$15 de apostas grátis durante os 40 primeiros dias de se cadastrar, totalizando R$600 em apostas grátis. Olha que maravilha. Betfair, parceira do canal Futebolaço. Agora, inclusive, eles estão com o Pix. Então, corre lá na Betfair, se cadastre para poder apostar, beleza? Link para se cadastrar está aqui no primeiro comentário fixado e das duas promoções estão aqui na descrição. Dito isso, minha galera, vamos dar uma passada aí na rodada. O Vasco empatou, ganhou momentaneamente uma posição, voltou ao 8º lugar, que perdeu para o Inter com o jogo atrasado que o Inter tinha. E ele fez, mas o Vasco pode voltar a cair para a 9ª colocação, porque a rodada não acabou. Tá? Hoje, às 8 horas da noite, Internacional e Cuiabá se enfrentam. Tá? Amanhã eu atualizo vocês aqui a classificação final. Mas vamos aos jogos. No sábado, Atlético Goianiense 0, Vitória 2, Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1,
Botafogo 2, Corinthians 1. Jogos do domingo, Palmeiras 5, Criciúma 0. Lembrando que o Palmeiras não tem outra competição para disputar nesse momento, só tem um brasileiro, e eles estão jogando uma vez por semana e vão dar a vida contra a gente. Então, a 3 pontinhos do líder Botafogo, vai ser jogo duro e péssimo momento para esse jogo ir para Brasília, não pela torcida do Vasco de Brasília, que é maravilhosa, e das regiões próximas ali vai poder ver o Vasco de pertinho. Mas a gente precisa pontuar e seria importante ter esse jogo em São Januário, o Vasco seria mais forte, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. O Palmeiras meteu 5 no Criciúma, Bragantino e Grêmio ficaram no 2-2, de forma heróica ali o Juventude virou para cima do Fluminense e venceu por 2-1, o Cruzeiro em casa perdeu para o São Paulo por 1-0, Cruzeiro que é confronto direto com a gente daqui a 2 rodadas, a gente está aí bem próximo do Cruzeiro nesse momento, lembrando que o Cruzeiro tem 6 pontos a mais que o Vasco, sendo que tem um jogo a mais, o Cruzeiro não tem jogo atrasado, o São Paulo venceu, o Bahia meteu 3-0 no Galo, que é nosso adversário aí na Copa do Brasil, e o Vasco ficou no 1-1 com o Flamengo. A respeito do jogo do Galo, vou trazer aqui um detalhe curioso. O Atlético Mineiro foi com a sua força máxima, tá? Esse 3-0 aí não é com time reserva não, até imaginei que tivesse sido, fui pegar a escalação do Galo para ver, o Everson no gol, Mariano, depois entrou o Saravia, Bruno Fux e Lianco na zaga e o Palácios. O Gustavo Scarpa entrou no segundo tempo, Batalha, Fausto Vera, Igor Gomes, é um time misto, né? O Bernard entrou no segundo tempo na vaga do Igor Gomes, o Rubens foi o ponta, o ala esquerda, o Allan Kardec entrou no segundo tempo, o Hulk foi titular, o Cadu também, o Davidson entrou na segunda etapa. Só que ele não jogou aqui, foi o Paulinho. Aí eu não sei se o Paulinho tinha amarelo, qual foi o rolê do Paulinho na atual, mas um Galo quase completo, 3-0 aí. Tá passando para vocês aí na tela a classificação. O Vasco é o 8º colocado, estamos a 10 pontos da zona de rebaixamento, que eu acho que nem deve ser tema mais para o Vasco, e do G6 nós estamos nesse momento a 7 pontos. Lembrando que isso pode virar G7, G8 e no máximo G9. Bater a madeira aqui, se Deus quiser o Vasco vai ser campeão na Copa do Brasil e nem vai precisar do brasileiro, mas caso não aconteça, hoje os 4 times aí que estão na final são Vasco, Flamengo, Atlético Mineiro, e a equipe do Corinthians. O Corinthians não vai ficar entre os 6, pela quantidade de rodada que falta e a classificação atual do Corinthians, então não dá para contar. O Vasco também você não conta, né? Porque se a gente for campeão, a gente não precisa dessa vaga. Tem 2 opções. Se o Galo nos eliminar, o Galo sendo campeão, hoje ele é o 10º, ele teria que dar uma arrancada, ficar entre os 6 para ele abrir a vaga para o 7º colocado, ou o Flamengo, que deve ficar entre os 6, aí o Flamengo abriria uma 7ª vaga. Mas ninguém aqui vai torcer para o Flamengo ser campeão, né? Campeão, se Deus quiser, vai ser o Vasco. Então, vamos nem contar com essa possibilidade. Existe sim grande chance de um brasileiro ganhar aí a Libertadores e alguém ganhar a Sul-Americana. Então, pensando em G6, 7 pontos. Pensando em G7, 6 pontos nesse momento. Se for um G8, nós já estamos aí. Lembrando que o Inter vai jogar hoje e o Inter tem um jogo a menos que o Vasco e totalizando ao todo 2 jogos a menos. Beleza? Bom, galera, e agora vamos ouvir o artista do espetáculo, o cara do momento. Vou dividir em 3 momentos. Primeiro momento, o Felipe Coutinho vai fazer um desabafo na beira do gramado, numa entrevista que ele deu ao Grupo Globo. Falou de como ele estava tentando voltar, até falou que tinha muita gente falando muita besteira a respeito dele, até termina a frase dizendo, mas tudo bem. Ele agradeceu a dedicação do departamento médico do Vasco e também ele falou um pouquinho de como foi esse 1 mês dele fora aí, essa pressão aí, Covid, lesão e etc. Então ele vai fazer um balanço e um desabafo geral. Depois a gente vai pular aí para a zona mista, ele vai falar dessa sua reestreia com a camisa do Vasco depois da lesão, sentimentos de ter voltado a atuar e marcar. Foi perguntado se na comemoração ele passa por cima do escudo do Flamengo, se teria sido uma provocação, ele diz que não. Ele fala o que significa para ele também fazer esse gol voltando de lesão. E ele aproveita para dizer aí que ele meio que estava tentando meio que forçar uma barra para voltar. E o DM do Vasco estava, calma, segura, não é hora. Foi um consenso dele não jogar na quarta-feira. Né? Ele queria muito jogar e ficava ali sempre pedindo para jogar, mas o DM segurava. Então ele vai dar uma desabafada geral. E a gente encerra com o nosso treinador Rafael Paiva falando da felicidade
de poder contar com o Felipe Coutinho. Então agora, combo de Coutinho aí para vocês e eu volto para encerrar o vídeo. Confere aí. Eu estava bastante ansioso, né? Eu acabei machucando. E o pessoal aí do Vasco todo sabe o quanto eu queria voltar antes. Tentei voltar antes pro jogo do Atlético, não consegui. Fiz de tudo, trabalhei pra caramba. E hoje, graças a Deus, fui coroado com um gol. Então, só agradecimento a toda a minha família, ao pessoal do departamento médico que me aguentou aí esse tempo. E é isso, seguir forte. Foi um empate importante hoje pra gente. A gente seguir rumo aos clubes lá em cima, lá que estão brigando lá. Por volta dos 20, 25 minutos que o Paiva sinalizou para você que em 10 ia te colocar no campo. Acabou sendo antes até que saiu o gol do Flamengo. E como é que foi aquela sensação? O que passou na cabeça? A sensação ruim, a gente vinha defendendo, fazendo um bom jogo. E aí acabamos tomando um gol na hora que eu ia entrar ali. Mas, enfim, conseguimos o empate, estou muito feliz e vamos embora. Vamos seguir que final de semana que vem tem um jogo super importante e a gente tem que continuar brigando para manter essa sequência positiva. A gente tinha visto que você queria muito estar de volta. Como é que foi esse último mês para você, com a tua lesão, com a Covid, que te atrapalhou um pouquinho nesse retorno? Foi complicado. Eu ouvi bastante besteira aí sobre mim, mas tudo bem. Eu sei o quanto eu luto ali dentro, o quanto eu lutei para voltar antes, né? O pessoal do departamento médico já estava de cabeça cheia ali, porque eu toda hora pedia para voltar. E infelizmente não dava, tive o Covid ainda, foi um mês complicado, mas já passou, agora é só pensamento positivo. Eu falei lá no campo, estava ansioso por esse momento e eu queria muito estar em campo nesse último mês onde eu tive lesionado, mas agora já passou, tô de volta com o time e muito feliz hoje de ter marcado meu primeiro gol num clássico como esse. Jogando aqui no Maracanã, com minha família toda presente, então saio daqui muito contente. Como eu falei, sentimento de alegria, felicidade, o apoio da torcida, o carinho da torcida eu recebi desde quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nas minhas férias, e esse apoio é muito importante sempre, então eu só tenho a agradecer. E hoje estou muito feliz de estar de volta, principalmente de estar voltando a jogar. A gente que joga futebol e às vezes passa por algumas lesões, a gente sabe o quanto é difícil isso, mas hoje vale destacar a felicidade, a alegria de estar de volta nos campos. Não teve provocação nenhuma, eu só queria comemorar com a minha torcida, com a nossa torcida do Vasco, que fez uma festa maravilhosa. Eu, quando estava ali no banco, a gente olhava, eles estavam apoiando o tempo todo, então foi maravilhoso marcar ali diante da nossa torcida. Significa muito para mim, né? Pro time também. A gente vinha fazendo um bom jogo e acabou tomando um gol, então era importante a gente não sair perdendo hoje, pontuar. Mas como você falou, eu voltei, tive alguns jogos, não consegui performar tão bem, eu sou o primeiro a me cobrar, então eu estava ansioso por esse momento de marcar meu primeiro gol nessa volta. E esse período machucado também, por algumas vezes eu queria voltar antes, eu tentei voltar antes, mas não foi possível. Os jogadores que passam por lesão muscular sabem como é. Mas graças a Deus hoje eu estou bem recuperado e muito feliz com o gol hoje. Na verdade, eu queria muito ter voltado até antes de quarta-feira. A gente fez um trabalho muito intenso para poder, de fisioterapia, de tudo, para poder voltar antes. Eu voltei a treinar antes, mas infelizmente não deu para voltar antes do tempo necessário. Então eles fizeram o correto. No último jogo eu insisti pra caramba para ir com o grupo, mas eu tenho certeza que foi correto e tudo tem seu tempo. Hoje eu voltei e estou muito feliz de marcar mais uma vez com a camisa do Vasco num jogo como esse. É verdade, como você falou, a responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande de vestir a camisa do Vasco, mas isso é dividido entre todos os jogadores. A gente tem um grupo muito forte, equilibrado. A gente tem demonstrado aí nesses últimos jogos, no último mês, classificamos para a semifinal, um jogo importantíssimo
Enfim, então o grupo só tem demonstrado a grandeza que tem. Então hoje era importante a gente brigar, a gente queria sair com a vitória, mas infelizmente a gente acabou tomando um gol. Mas o empate também mostra o quanto esse grupo quer estar brigando lá em cima. Então hoje a gente sai daqui muito feliz. Claro que a gente que joga futebol tem um tempo necessário para curar da lesão, para você estar bem preparado. Quando eu voltei, eu queria jogar o quanto antes, né? Quando eu voltei, que eu digo, para o Brasil, eu queria jogar o quanto antes, estava ansioso com isso, talvez isso tenha atrapalhado um pouco. Acabei me machucando e foi um período difícil, tive Covid, enfim, tudo aconteceu, mas, bom, já passou. Eu, como falei para outros aqui, eu queria muito ter voltado antes no jogo do Atlético Paranaense, que era um jogo muito importante. Eu brigava com o médico, com o preparador físico, mas eles fizeram a coisa certa, que era esperar mais um pouco, porque tudo tem seu tempo e o músculo também era necessário estar 100% recuperado. Então hoje eu estou muito feliz e recuperado. Coutinho é um jogador especial, né? Ele estava muito insatisfeito ali ficando fora dos jogos, né? E lutando muito para tentar voltar o antes possível. E é o que eu sempre falo, o Coutinho é um jogador muito talentoso, é um jogador que tem a capacidade de decidir o jogo em qualquer lance. E hoje ele já mostrou, com 20 minutos em campo, 25 minutos, o jogador talentoso que ele é, desequilibrante que ele é, e vai nos ajudar muito. A gente vai fazer de tudo para ter o Coutinho em todos os jogos, a gente ter um pouquinho de paciência, o mesmo processo que a gente fez com o Payet, para ele estar sempre disponível em todos os jogos, independente da minutagem, porque ele em campo é um jogador que desequilibra. Bom, galera, é isso. Bom filho a casa torna, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz, e a gente vai precisar muito desses dois jogadores, do Payet e do Coutinho, que eles sejam os nossos diferenciais e os caras que vão decidir as coisas pra gente. É muito bom você ter os dois, porque você tem um em final de carreira, 36 para 37, ele não consegue jogar intensidade o jogo todo. Você tem o outro que ainda tem uma boa idade, mas conviveu com problemas físicos nos últimos anos. Então dá pra gente fazer um balanço. Uma pena não ter o Estrela, cara, que era o combinho completo, né? Mas você vai daqui a pouco poder começar com o Coutinho ali ser substituído, o Payet entrar e manter o nível com características um pouquinho diferentes, mas manter o nível técnico, e o próprio Payet, que joga hoje já numa rotação um pouquinho mais abaixo, vai se desgastar menos e vai pegar um adversário um pouco aí mais desgastado. Em alguns jogos específicos, o Vasco precisando ganhar, um adversário retrancado, dá até para ter os dois em campo, tá bom? Então ganha o Vasco tendo esses dois jogadores. É só o Payet saber o que ele pode tirar mais de um e de outro, mas o Payet vai ser fundamental ainda por uma quantidade de jogos interessantes, até o Coutinho poder aumentar essa minutagem. Lembrando que ele jogou 20, 25 minutos, para o jogo agora é contra o Palmeiras. Talvez ele jogue 30, 35, se muito 45. Então acredito que o Payet começa e ele entra talvez com 10 minutos ali da segunda etapa, e aí ele vai ganhando minutos paulatinamente conforme o passar do tempo. Então a gente precisa dosar os dois aqui e entender que vai ser importante ter os dois. A gente sabe o que pode contar com um, a gente sabe o que pode contar com o outro, e é tentar extrair o mesmo dos dois. Não sei, pode ser uma percepção equivocada, pode ser só né? Mas eu tô com uma leve impressão que parece que o Payet ganhou um pouquinho de peso de novo. Não é que ele tá acima do peso, mas ele tá passando a impressão parece que ganhou um pouquinho, não sei se ele tá retido, o rosto dele parece tá um pouquinho mais redondo. Talvez isso esteja até interferindo um pouquinho no desempenho dele, tá bom? Ganha o Vasco, ganha a torcida do Vasco, tendo dois excelentes jogadores, tá bom? Eu sei que vocês às vezes deturpam e não entendem bem o que eu falo. As minhas críticas ao Payet muitas das vezes é o fato da falta do fator decisão, dele decidir mais os jogos. Eu nunca diminuo o atleta que ele é e como ele pode ser importante para esse time. Em momento algum eu peço a saída dele do Vasco. Eu só acho que ele pode entregar mais e são jogadores de características diferentes. Mas esse combo, né, eles se complementam. Dá para ter um, depois entra o outro
e mantém. O Tite falou disso, inclusive, na entrevista coletiva. Quem quiser ver o que o Tite falou sobre o Coutinho e o Payet, você vai lá no Instagram do Futebolaço Vasco e acompanha, que tá bem legal, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, e logo mais eu já volto com a segunda e a última edição. Tô partindo pro Futebolaço Podcast agora, tô ao vivo às 7, 7h30 da noite, espero vocês lá, tamo junto.